por gentileza, abra em Ezequiel. Minhas fotos eu sempre falo, tá lá chorando, né? Tirar uma foto legal, né? Colocar na capa, fica com uma cara de chorão. Botar uma sorridente, Mateus, pega uma legal aí, né? Não, falar esse irmão aí, esse negão, ele só chora. É Deus, né? É benção demais. Abre em Ezequiel 47, amado. Muito feliz com essa rica oportunidade, mais uma vez, estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Peço que dá até aquela dor no estômago. Quase desenvolve uma gastrite aqui, porque a gente está diante da noiva do Senhor. E é uma grande responsabilidade. Há uma máxima lá fora, se você fazer algo... tudo bem. Se você... 10 mil horas de alguma função, você fica... Os grandes especialistas têm mais de 10 mil horas. E eu acredito que você pode ter 10 mil horas pregando, vai ser sempre como a primeira vez, porque a incumbência está diante da noiva do Cordeiro. E nessa noite estou aqui como amigo do Cordeiro, do noivo, para trazer a palavra. Então a igreja pertence ao noivo, que se chama Jesus. Então uma grande incumbência, uma grande responsabilidade, e confesso, por mim eu não estaria aqui. A minha vontade era fugir, mas aprove o Senhor. Fugi demais, o Senhor nos pegou, mas eu confesso, sempre eu falo, gostaria de estar ouvindo nosso pastor, Mateus, pastora Tânia, ouvir o Kiko, mas estamos aqui nessa noite e vamos obedecer ao Senhor e cumprir o ID dele na nossa vida. Bem, então você encontrou em Ezequiel 47? Quantos encontraram, pode dizer amém. Eita, que coisa linda, bom demais, gente, bom demais. A minha versão é NVI, tá? Mas você vai conseguir compreender. Leremos do 1 até o capítulo 12, talvez um texto conhecido da igreja, mas vamos conhecer um pouco mais aqui, falar um pouco. No dia seguinte, tem um prefácio aqui que diz: as águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora e pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, ou na sua Bíblia deve estar 1000 côvados. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Capítulo 4, versículo 4. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como o peixe do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Pode se sentar, amado?
Você visitante, seja muito bem-vindo, está na casa do Pai, total liberdade de cultuar, de adorar o Senhor. Como de costume, a igreja já sabe, não fique cacheadeira, mas fique com a mensagem. Não olhe para o mensageiro, mas para a mensagem. Somos apenas vasos de barro, levando uma mensagem, algo precioso que é a palavra de Deus. Então, fica com a mensagem, e não olhando somente para o mensageiro. Esse texto é um texto conhecido da igreja, né, da grande maioria da igreja, sobre as águas de Ezequiel. Temos louvores a ir um rio mais profundo. Você deve ter ouvido falar um pouco sobre precisamos nos aprofundar a descer águas mais profundas na presença do Senhor. Ezequiel é um profeta, está profetizando dentro do cativeiro babilônico. O povo foi, por questão de um castigo por conta dos seus erros de não ouvir o Senhor, ele é levado ao cativeiro. É alguém contemporâneo de Jeremias. E lá o Senhor começa, esse homem, primeiramente ele era de uma linha sacerdotal e Deus o chama para ser um profeta. Né? E já começa aqui uma questão da profundidade de Deus. Né? Não é como nós queremos, mas é como que Deus quer para a nossa vida. E aí, o que acontece? Deus começa a colocar algumas revelações para ele, e manda ele escrever. E aí você vai conhecer sobre o Vale de Ossos Secos, no capítulo 37. E ao concluir, ele dá uma palavra de esperança para o povo que estava no cativeiro. Ele falou, esse povo acha que não tem mais esperança, mas diz o Senhor que vou restabelecer, vou curar, vou fortalecer, vou levantar um grande exército. E no capítulo 40, ele tem uma visão, e o homem, meio cor de bronze, o avista, é uma teofania, uma representação, ou seja, uma teofania, uma representação de Deus, através de um homem, reluzente como um bronze, no capítulo 40, e começa a falar, filho do homem, vê, ouve, e a partir de então anote tudo que você está vendo. E Ezequiel tem essa riqueza de detalhe, tá? E aí começa a falar, mostra para ele como seria o novo templo, como seria os sacerdotes servindo, e chega aqui no capítulo 47, né? E ele fala que o homem levou ele de volta ao templo, que é um templo novo, que ele está visualizando, e começa a falar para ele como, tendo essa visão, como é que era esse templo. E aí começava a sair essa água do templo, e ele começa a medir, né? 500 metros ou 1000 côvados, água no tornozelo, mais um pouco no joelho, mais um pouco no lombo, e chegou um momento que ele não conseguia mais andar, né? Só poderia atravessar a nado. E essas águas vão cair no Jordão e depois vai chegar até o Mar Morto. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, a respeito do Mar Morto. E o tema dessa ministração dessa noite era o mar que era morto. Todos já ouviram falar do Mar Morto? De repente a gente já estudou. É a região mais baixa do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. E ali não tem vida, né? Você vê aquelas imagens das pessoas lendo o jornal e elas não afundam por conta da densidade da água. 1/3 da água é de sal. E isso não faz, por ter tanto sal, não tem vida, né? Para dizer que não tem vida, existe somente uma bactéria lá que habita no Mar Morto. E talvez uma outra alga. Mas no geral não tem vida. Peixes não tem. Tudo que bate lá, o que o Rio Jordão envia para o Mar Morto, morre. Ele não tem vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O mar que era morto. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. O mar. Nossa, tá bonita a igreja, hein? Mais uma vez, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. Que era morto. Glória a Deus. E como Jesus falou com Pedro, 3 vezes, ele negou 3 vezes para afirmar, edificar a igreja, né? No terceiro, né? 1, 2, 3. O mar que era morto. Assim você consegue participar e estar comigo nessa ministração nessa noite. E por que esse mar era morto? E aí eu fiquei, na verdade essa mensagem, amado, eu tenho já uns 2 meses. E eu queria falar sobre águas profundas, falar de Deus, o momento que eu estava vivendo no Senhor. Mas nós não podemos ministrar aquilo que estamos passando, mas sim o que Deus quer. E aprovo o Senhor nessa noite falar um pouco do que eu queria ministrar. E nessa semana, orando, buscando ao Senhor, e foi numa dessas madrugadas, eu comecei a analisar e estudar um pouco sobre o Mar Morto. Por que ele está morto? Por que ele não tem vida? Por ele estar numa região baixa, ele recebe água. O principal afluente dele é o Rio Jordão.
mas ele tem outros. E ele está cercado por montanhas, e ele recebe a água, diferente dos outros mares. O rio cai no mar, e dali ele vai compartilhar com outros mares, e até cair num grande oceano. O Mar Morto, ele não compartilha com ninguém. Cessa ali. Uma região de 600 metros quadrados, já teve mais de 610, 650 quilômetros quadrados, que divide, ele cercado ali pelo Israel, Cisjordânia e a Jordânia. E ele só recebe, ele não compartilha com ninguém. As águas vêm ali, e com isso acontece. Por que tem tanto sal? As águas vêm os minerais, vindo dos outros rios, e o principal, o Jordão, vai caindo ali e vai aumentando o seu nível de sal. Nos outros mares, compartilha, a água não fica tão salgada como é ali. Ali chega a ser de 6 a 10 vezes mais salgada do que a água do oceano, dos outros mares. E ele só recebe. E aí, quando uma região é seca, a água vai evaporar, e com isso vai aumentando cada vez mais o nível de sal. O sal fica. Por isso que a densidade é tão alta ali, onde o ser humano não consegue afundar. Entende? E aí eu comecei a analisar, nossa, ele é morto por conta disso. E aí o Espírito Santo começou a ministrar algo ao meu coração a respeito, e eu quero compartilhar isso nessa noite. Que o princípio da morte, ou o começo de uma morte, é você só receber. Quando você só recebe, você está começando a morrer. O mar morto só é morto porque ele não consegue compartilhar com ninguém. Ele não consegue compartilhar, ele não compartilha com ninguém, ele só recebe. Todos os rios mandam para ele, o principal é o Jordão. Vai desembocar nele. Ele só recebe. E ele não compartilha com ninguém. E com isso ele fica sozinho ali, isolado, só recebendo. E ele está morrendo. Então, o princípio da morte, ou a morte é só você receber. E trazendo para o nosso dia, o nosso dia a dia, um filósofo chamado e sociólogo, já citei ele aqui, Zygmunt Bauman, ele trouxe um conceito, faleceu ano passado, da modernidade líquida, do amor líquido, das relações líquidas. E o que é? Ele falou que nessa globalização, nós deixamos a coletividade e desenvolvemos o individualismo. Deixamos o compartilhar para ser somente eu. Eu olho somente para mim e para mim. É um processo que ele falou que as relações virou mercantilização das relações. Eu vou me relacionar com o Jorge de acordo com o que o Jorge pode me oferecer. Pode me dar, pode me doar. Eu faço um contato com o Oswaldo, que hoje em dia é muito famoso, network. O que o Oswaldo pode me oferecer? É o reflexo da nossa vida. Reflexo da nossa sociedade. Eu nem sei se Bauman era cristão, o que ele é, não sei a religião, se ele era um ateu. Mas esse conceito, depois você pode pesquisar, ele tem 4 obras falando desse tema. Isso trouxe também para os nossos relacionamentos, para o amor se tornou líquido. O importante é ser feliz. Eu não caso para fazer o outro feliz. Inclusive esse conceito só tem dentro da igreja. E para muitos é uma surpresa. Talvez a primeira vez você está ouvindo, eu vou casar para fazer o outro feliz? Eu não caso para ser feliz? Como assim? Que negócio é esse? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer outro feliz. Há 12 anos o pastor falou isso para mim, que celebrou meu casamento. Dia 1º agora eu faço de julho 12 anos de casado. E o pastor falou, Roger, você vai casar para fazer a Gabi feliz. Gabi, você vai casar para fazer o Roger feliz. Mas qual é o conceito que tem no mundo hoje? Eu vou casar para ser feliz, mas se eu quero ser feliz e a Gabi quer ser feliz, eu quero que a Gabi vai me agradar com tudo. Para eu ser feliz, a Gabi pensa na mesma coisa e os dois não são felizes. Não tem como isso, onde todos pensam e falam, todos têm que me servir. E ninguém serve a ninguém, com isso ninguém é servido e vive infeliz. E aí o que Bauman fala? Vai desenvolver o que? As patologias da solidão, isolamento, exclusão. Eu não fui atendido, minhas expectativas ficam lá em cima. Eu só quero receber, só quero receber. E a natureza está me ensinando que só receber é morte. E a vida está em compartilhar. Você está comigo até aqui? Por isso que o tema dessa noite, o mar que era morto. Por que era? Esse era porque Deus pode fazer a nossa vida nessa noite. E porque Ele tem uma promessa que vai restaurar aquele mar morto. Se teve esperança para lá, há uma esperança para mim e para você, porque tudo foi feito por conta das nossas causas.
Glória a Deus. Aleluia. Então, nos dias que estamos vivendo, nessa sociedade líquida, eu entro na igreja pelo que vão me oferecer. Eu adentro aqui, você vai olhar assim, nossa, esse louvor, esse irmão, esse pastor com a chiadeira, esse fundo, isso e aquilo. Eu me envolvo, o que pode me dar? O que pode me dar? O que pode me oferecer? O que essa empresa pode me oferecer? O que essa amizade pode me oferecer? O que esse bom dia do meu vizinho de colega de apartamento pode me oferecer? Qual é o carro dele? Quem é ele? Não estamos falando de Bíblia, estamos falando de ciência, sociologia, filosofia. E você vê cada vez mais essa busca narcisista, egocêntrica, e as pessoas cada vez mais sofrendo. Porque elas querendo ser felizes, só querendo ser felizes, não preocupadas de fazer alguém, elas se isolam mais ainda e ficam infelizes. Não falam comigo, eu não vou falar, elas não dão um passo, quero que venham e falam comigo. Só receber é morte. Só receber é morte. E aí Deus te trouxe aqui nessa noite, o Senhor tem comunicado aos nossos corações, você que está em casa, essa palavra, o mar que era morto. Está dando um exemplo ali, o mar morto. Mas até para ele tem uma esperança, há o rio de Deus que vai curar aquele mar. Há uma profecia, ela vai se cumprir. E Jesus Cristo já veio também. Esse rio que representa, esse rio aqui, é o rio que vem de próprio Deus. Quando o Senhor criou o jardim lá, criou a humanidade, Ele colocou um rio no meio. Quando vem aqui, esse rio aqui já é Deus. Não é mais um rio que Ele criou e fala, agora vocês vão ser alimentados de mim. É o mesmo rio de Apocalipse 22, que é o rio que saía do altar, do Cordeiro, do Senhor e do Cordeiro. Esse rio aqui representa Jesus Cristo. Literalmente é Deus, o rio que saía de Deus, porque o altar representava Deus. E é uma cura, se é uma cura para o mar morto, é uma cura para mim e para você. E você vai descobrir que você também era um mar morto. Então, nesse contexto que a gente tem vivido, onde somente eu quero, e receber, as pessoas, como eu só quero receber, o outro também pensa em só receber, ninguém recebe. E ninguém é feliz e realizado. Na busca de querer ser feliz, eu não sou feliz. Na busca de eu não querer sofrer, eu acabo sofrendo. Evitando o sofrimento, eu acabo sofrendo. E aí o primeiro ponto que eu quero te falar, explicando um pouco sobre o mar, é a respeito da característica de só receber. Às vezes eu estou num casamento, no meu casamento, nessa mentalidade que tem hoje, do nosso dia a dia, da sociedade, da modernidade, da pós-modernidade segundo Balmer. Não deu certo. Termina. As vias do divórcio é mais rápido. É mais fácil. Não está me agradando muito. Ele fala isso porque o amor ficou líquido. O amor ficou líquido. Então eu não aguento mais, então deixa para lá. Isso atrapalhou também meu trabalho. Eu estou tendo uma perseguição, amanhã eu já peço demissão, começo a sofrer por conta disso, por medo de sofrer. Com medo de sofrer, acabo sofrendo. Isso temos tanto hoje, a questão da nossa ansiedade. Com medo de sofrer, eu acabo sofrendo. E aí, os meus interesses, de acordo com o momento. A busca e excesso pelo prazer é hoje mais nada. Eu não estou preocupado, antigamente, relacionamento se desenvolvia até a pessoa ter um contato íntimo, sexual. Não, eu estou buscando primeiro do prazer, depois eu vejo se eu vou realmente construir algo com essa pessoa. Deixa eu experimentar, se for bom, depois eu vou ver. Isso é um conceito, mas eu não estou falando de Bíblia. A gente vai entrar. Mas se estuda a sociologia, o comportamento da antropologia, do homem moderno, do ser humano. E aí ele fala que é com isso que vai desenvolver tanta patologia que tem hoje. Solidão, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Infelizmente, crescimento do número de suicídio. Porque só querer receber é morte. É o princípio de morte. E às vezes eu estou num relacionamento e falo, só quero receber. Eu estou numa relação, só quero receber. Nada é o suficiente. E a vida é em compartilhar, é em servir. O mar morto só é morto porque ele não compartilha com ninguém. Porque a dificuldade da vida vai vir para todo mundo, a temperatura alta vem para todo mundo, vem para o oceano, vem para outros mares. Por que os outros conseguem suportar? Porque eles compartilharam um pouco do que receberam. O mar morto não compartilhou com ninguém. Vem a temperatura, a água vai evaporar, ele está ali. Ele está morto.
ele está morto, porque ele não compartilha com ninguém. Ele só recebe, só recebe. É aquela coisa, esse princípio da morte, eu venho para a igreja, somente vou receber, eu vou olhar aqui, o que essa igreja pode me oferecer, o que Lagoinha Santana pode me oferecer. E quando começa o princípio de alguma dificuldade, eu já vou embora, porque não me oferece mais nada, não está interessante. Eu não quero construir algo, o que essa igreja eu posso construir com essa igreja? Eu quero chegar e ser servido como se a igreja fosse um grande garçom e falar, Deus é um grande garçom e me servir. Eu não quero construir nada. Nos meus relacionamentos eu não quero construir, eu quero chegar perfeito. E você vai ver a respeito de relacionamentos que duram, é porque foi mediante a dificuldade, desafio, ali as pessoas se fortaleceram, porque quando vem a tentação, ela vai lembrar tudo que passaram junto, e falar, não, eu vou permanecer nesse aqui, porque eu construí uma história com essa pessoa. Quando eu quebrei, essa pessoa estava do meu lado, quando eu perdi meu familiar, essa pessoa estava do meu lado, construiu. Você está comigo, está aqui? Glória a Deus, Deus está falando no seu coração. Só receber gera morte, relações de amizade, relações de trabalho, onde eu só quero receber, só receber, isso vai gerar morte em minha vida. Eu tenho que começar a aprender a compartilhar, porque a vida está em compartilhar. Porque eu só busco só receber, olha que paradoxo, né? O nosso gente só quer receber, receber. E eu posso ter tudo e mesmo assim não estar realizado, estar feliz. Você pode ganhar, 6 dígitos por mês, mais de 100 mil por mês e não estar feliz. Você alcançou tudo que você queria na vida e não foi realizado. Quando eu casar, eu vou estar bem. Casou e está bem e não foi realizado. Quando eu tiver meu filho, eu vou estar... Não foi realizado. Eu quero mais, mais, mais. Nada é o suficiente para mim. Nada é o suficiente. E mesmo assim eu não vou estar. Porque se eu sou o pensamento de só receber e não me doar, não compartilhar, eu estou começando o princípio de morte. Na verdade, eu estou morto. A morte em mim. Mas a boa notícia, que a vida nessa noite, para mim e para você. A vida chamada Espírito Santo está aqui, porque Jesus Cristo falou, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Se eu não colocar um limite na minha vida de metas, do que realmente é suficiente, começar a pensar em compartilhar, eu vou ficar sempre numa busca desenfreada de querer mais e mais e mais. Morgan Housel, ele tem um livro chamado Psicologia Financeira. No capítulo 3, fala, não é o bastante. Ele conta 2 casos, de repente você já até conheceu, já viu o filme, do Bernie Madoff, do grande esquema de pirâmide de 2008, que quebrou com 18 bilhões de dólares. E do Rajat Gupta. Ambos tinham patrimônio de 100 milhões de dólares. Tinha uma construção tremenda da carreira deles. Rajat veio da Índia e cresceu, foi o CEO estrangeiro de uma das maiores consultorias do mundo, a maior, da McKinsey, se não me engano é isso. Eles já tinham, mas não tinham o suficiente, queria mais. Com isso começaram a fraudar, e ambos foram presos. O Benny chegou a perder quase tudo e morreu dentro da prisão, com 82 anos. Um filho suicidou, o outro morreu. Ele tentou suicídio. Mas como pode? Ele ganhava 50 milhões de dólares por ano com a sua corretora no mercado financeiro. Tem um filme com o Robert De Niro que é O Mago das Mentiras. Retrata a vida desse homem. Não era o suficiente, porque eles queriam ser bilionários. Com um patrimônio de 100 milhões de dólares. Tinham tudo que o dinheiro podia pagar. E com isso perdeu tudo por nada. Quando eu não tenho uma meta de quanto que é suficiente na minha vida, e começar a pensar, por que eu quero mais disso aqui? Qual o propósito de eu querer ganhar mais esse valor? Qual o propósito de eu querer ganhar mais dinheiro? Para comprar mais bens. Mas para que esses bens? Porque se as coisas mais importantes não são as coisas, sim as pessoas. Ele perdeu a família, perdeu tudo. E perdeu a reputação, uma história linda, querendo mais. Então, se eu não penso, muda essa visão de só receber, de querer mais, 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 e começar a visão de poder compartilhar, eu vou ficar, às vezes, perdendo coisas que eu já construí. Eu vou estar morrendo, amado. Seja no meu relacionamento, no meu casamento, nas minhas amizades, no meu ministério. Eu não quero passar dificuldade, a luta, o que esse ministério pode me oferecer? Eu vou ficar mudando. Esse é o primeiro ponto. Você está comigo até aqui? Glória a Deus. Dá um glória aí, beber um pouco de água. E olha que interessante, trazendo para a ciência. A neurociência
estudando, analisando aqui o cérebro humano, tem inúmeros estudos, mas tem um hormônio da felicidade. Na verdade é um grupo, são 4, né? A endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, mais conhecido pelas mulheres aí, quando tem filho, a produção ali, né? Que tem de ocitocina, aquele trabalho forte do parto, mas tem essa produção. Também no momento da amamentação. E você vê mães que às vezes perdem até o bico do seio, mas persevera e amamentar. O homem não consegue compreender. Que doideira, dá logo uma fórmula, resolve isso, né? Mas ela está ali porque quer se entregar, quer fazer. Esse hormônio é o hormônio do afeto. A molécula, né, como conhecida aí, de interação. E a ocitocina, ela é produzida não somente também na relação sexual saudável, ela é produzida, não somente nesses 3 casos, mas é o hormônio do altruísmo. Quando você faz alguma coisa por alguém, você fica feliz e realizado. É a Bíblia compartilhando o que 1 Pedro já dizia, servir uns aos outros em amor. Quando eu sirvo alguém, quando eu tenho uma relação empática com alguém, quando eu vejo alguém fazendo bem para outro, ou quando eu faço bem para outro, eu me sinto realizado, feliz. Estou falando de ciência, neurociência. O hormônio da felicidade, altruísmo, entrega, generosidade. Quando você consegue fazer o bem para alguém, você fica feliz. Então o caminho de morte é eu querer só receber. E o caminho de felicidade é você se doar, fazer por alguém. E qual o paradoxo que vive nesse mundo, nessa sociedade líquida? Eu quero receber. Como eu vou fazer por alguém? Eu não tenho nem para mim. E a gente fica uma busca desenfreada de só querer mais. E eu tenho mais, eu não consigo estar bem, não consigo estar realizado, não consigo estar feliz. Mas o princípio da realização, da felicidade, é você começar a fazer pelo outro. Começar a gerar felicidade dentro de você. É você se doar pelo outro. Olhar com olhar empático. É você começar a se doar. Isso está lá em 1 Pedro, está lá em Hebreus 6, 10. Isso está em 1 Pedro 4, 10. Servir uns aos outros em amor. O processo de servir, aumenta em mim realização. Logo, aumenta em mim vida. A vida está em servir, não somente em receber. E aí você vai começar a entender, uma vez onde estava a mesa, eu não sei se quando eu trabalhava era colega do Robson, uma vez um menino perguntou assim, como pode a pessoa se entregar por uma nação, por um povo? Homens da história, foi o Andrade que falou isso, não sei se você lembra desse fato. E aí falou assim, que doideira alguém se entregar. Se você olhar para Cristo, mas por que Cristo fez o que Ele fez? Vamos pegar mais recente, Martin Luther King, Madre Teresa, Mahatma Gandhi. O que faz esses homens querer se entregar mais, fazer uma greve de fome por um propósito? É isso aqui, ocitocina, amado. Sabe quase o quê? Porque o ocitocina é o seguinte, a mãe quando começa a amamentar, o primeiro dia sai ali o colostro e tal, eu estou falando assim porque eu estou recente, né, com o bebê pequeno em casa, né, pô, o pastor sabe disso, não, porque está recente, minha esposa que fala, tá, o mérito é da Gabi que está assistindo em casa, e aí depois começa a sair o leite, e começa a amamentar, quanto mais ela amamenta, mais produz leite, quando ela para de amamentar, logo cessa o fluxo ali, entende? Quanto mais faz, mais produz. Na relação sexual saudável, a mesma coisa. Quanto mais produz, mais dá vontade de fazer mais e mais. A ocitocina assim, quanto mais eu faço bem para alguém, mais eu tenho vontade de fazer, porque ele começa a produzir mais ocitocina dentro de mim. Quando eu começo mais a servir, mais eu tenho vontade de servir. Então, quando eu estou longe, eu não sirvo nada, eu não consigo compreender. Mas quem começou, experimentou um pouquinho de servir, começa a servir mais e mais, porque, nossa, isso aqui é bom. Eu consigo me doar, eu consigo fazer. Logo, você já fica feliz e realizado. Então a busca que o mundo busca desenfreadamente pela felicidade e realização está em me doar pelo outro. No mundo onde fala somente eu, o meu umbigo e pronto, o meu individualismo, vai ser redundante falar isso? Somente olhar para mim? Está na contramão. É em você o quê? Servir o outro. Ao esperar falar comigo, comece você a falar com o outro. Logo as pessoas vão falar com você, porque você lança semente e tem uma coisa da reciprocidade, amado. Você está comigo até aqui? Deus está falando no seu coração?
Então, quando eu começo a servir, deixo de só receber e começo a doar, começa a gerar vida em mim, assim como o oceano, assim como o mar, quando ele compartilha com outros, gera vida. Agora, quando eu só estou retendo, só quero para mim, é morte igual o mar morto. Aleluia, glória a Deus. E olha que interessante, vamos voltar para o texto. Meu Deus, essa hora que voa demais. Gostaria de 2 horas para poder ministrar. Um dia eu vou ministrar 2 horas. Amado, como a gente estava falando, o pastor lá botou lá os preparo. A gente se prepara verdadeiramente, amado, é 40 horas de estudo. Essa palavra está desde segunda-feira aqui estudando, mais de 40 horas, fora a dedicação. Na semana, 164 horas que temos, né? De 7 dias, 7 vezes 24. Mas pelo menos aí de estudo, dedicação, para a gente conseguir ministrar as 40. Mas essa palavra só vai fluir porque a vida do pregador é a ministração dele, né? Então a gente fica feliz de estar aqui, fala tanta coisa, tem que resumir aqui. Por isso Deus está curando a mentalidade de só receber. Quando vir aqui fala assim, ajuda sempre o pregador, ora pelo pregador, fala, dá graça para ele se fazer ser entendido. Não olha somente como um garçom e fala, não gostei muito bem, tira isso aqui, ou coloca isso aqui, não vejo bem desse lado. Limpa essa visão dessa sociedade líquida aí, desse pensamento líquido. E vamos voltar aos primórdios, às raízes. Voltando para o texto, eu entro na segunda parte, o tópico 2 aqui, o rio de Deus. O rio de Deus tem esse poder de curar. Há essa profecia, o mar morto será curado. Isso será o quê? No milênio. E aí não vou entrar na questão aqui escatológica, ou questão de visão teológica, mas há uma promessa e Deus vai cumprir. E trazendo para a nossa vida, e Jesus Cristo falou lá na frente o seguinte, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós já temos acesso a esse rio chamado Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós. Na verdade, Ele já nos trouxe até aqui. Você está começando a experimentar um pouco dessas águas. Talvez, eu não sei se ela já chegou nos teus tornozelos, ou nos teus joelhos, ou você está passando aqui nos teus lombos, e talvez Deus esteja te chamando para um secreto com Ele, para a profundidade. Eu não sei, mas o rio de Deus está aqui. Foi Ele que te conduziu até este local, este ambiente, e o Senhor quer curar, quer sarar a sua vida. Então o segundo ponto é o rio de Deus, é o próprio Deus. E este rio, o que ele faz? Quando ele passa, ele vai trazendo vida. Eu fui um mar morto, estava lá embaixo, na região mais baixa, mas um dia a água chegou para mim. Um dia alguém fez um convite para meu pai, servimos a outros deuses. Me lembro como hoje estávamos numa praça, meu pai jogando como se fosse búzios lá, e viu uma moça, entregou um jornal de uma igreja para ele. Aquele dia minha mãe adentrou aquela igreja e conhecemos a Jesus. Depois meu pai tirou minha mãe e foi para uma religião pagã. E depois de um tempo, voltamos para a casa do Senhor, e ali eu conheci a vida. Eu comecei a experimentar dessa água viva, dessa água que cura. Eu estava preso lá, cativo nos meus pecados, aleluia, glória a Deus. E essa vida começou a chegar até a minha vida, começou a gerar vida em mim. Eu estava morto dos meus delitos, mas Ele começou a trazer vida, vida, vida. Ele trouxe vida para alguns de vocês aqui, aleluia. Essa vida se chama Jesus Cristo, é o Espírito Santo, que Ele foi lá, te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e falando, você precisa de Deus, você precisa de Deus. Talvez você adentrou aqui falando, eu venho aqui por um convite, minha mãe me convidou, meu parente, minha amiga. Não, amado, foi o Espírito Santo que começou a trabalhar na sua vida e te trazendo, para trazer vida para você, te tirar da morte para a vida. Aleluia, eu era um mar morto, você era, aleluia, mas Deus está curando, Deus está sarando. Quanto mais eu tenho contato com essa água, mais vida eu tenho, porque olha o que o texto diz, aleluia. No capítulo, no 47, no 10, melhor, no 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo, onde o rio fluir, tudo viverá. Eu estava morto numa região baixa, nas profundezas do pecado, como diz o salmista, no lamaçal do pecado, mas o Senhor estendeu as suas mãos para mim e me resgatou, aleluia, glória a Deus. Esse rio me tocou, esse rio me transformou. Quando eu estava lá no barraco, lá no Rio de Janeiro, no morro, lá perdido, falando, Senhor, adorando outros deuses, meu pai indo para matas fazer entrega, oferenda a demônios. E o Senhor me resgatou, a vida chegou para mim, porque eu não tenho, eu posso estar mais perdido, hoje eu errei demais, eu falei demais, eu estou muito distante de Deus, eu estou aqui muito baixo, me sinto o pior ser humano dessa terra.
Você pode estar na região mais baixa, assim como esse mar, mas quando o rio de Deus chega, ele te alcança, ele traz vida. Não há o que passar, onde o rio passar, ele traz vida. Você talvez adentrou aqui, estava com morte, tua vida está uma sequidão, você não tinha esperança de nada, seus relacionamentos estão mortos, tudo que você toca parece que não prospera, não avança, pode estar sem morte, mas nessa noite você vai ter a oportunidade, a rica oportunidade de acessar o rio de Deus. Na verdade ele já está passando aqui, aleluia. Vai curar a infertilidade, a morte vai vir para a vida, vai ter vida. Oh, aleluia! O rio passa, ele começa a curar, porque tudo viverá. O rio passa, traz cura. Primeiro ele tira a morte, ele vai curando, depois ele começa, aleluia, ele tira a infertilidade, glória a Deus, porque vai ter peixes, aleluia, pessoas vão ser lugares para estender as redes, aleluia. No 11 fala assim, no 12, as árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão, aleluia, todo mês produzirão, não é estação, mas é todo mês, ou seja, em tempo e fora de tempo, quando o rio toca, você começa a frutificar, e as pessoas vão se alimentar deste fruto, vão dar relato do que Deus faz, e não somente vão se alimentar disso, você vai passar a ser cura, porque as folhas se tornarão remédio. Oh, meu querido, estamos aqui em pessoas que vão ser remédio para muitas pessoas e até mesmo para nações. Você é cura para muitos lares, para muitas famílias. Deus vai curar você, Deus vai restabelecer você, vai trazer vida para você, mas não é somente para você, porque somente receber é morte, mas há um propósito, aleluia, vão se alimentar de você, do testemunho da sua vida, da sua conversão, da sua libertação, da sua transformação. Haverá um testemunho, com isso vão se alimentar disso. Você vai ser cura, você vai ser remédio para pessoas, para a família e quem sabe para nações. Porque uma vez que a água me alcançou, me curou, aleluia, eu estou nesta noite aqui, os meus frutos estão curando você, e você vai curar outros, eu profetizo sobre a sua vida, recebe em nome de Jesus, porque o rio de Deus está passando, e não é somente para você, vão se alimentar de você, porque somos chamados para isso, não é para o Roger, o evangelho não se resume ao Roger, a família do Roger. Por que eu tenho uma família abençoada, que muitas pessoas falam? Porque é um propósito de Deus, é para glorificar o nome dele, porque de mim mesmo eu não teria como conquistar isso, mas foi Deus que fez, porque há um propósito. Há um propósito, o que você tem, amado, o que você recebeu, não é para você, sim, você pode desfrutar, mas é no reino, porque o Pai é nosso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque reter é morte, a vida está em compartilhar. Oh, aleluia, glórias a Deus. Por isso Jesus falou, a minha vida ninguém toma, eu a dou. Aleluia, ele mesmo que veio, o rei, ele não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, do 42 ao 45, eu vim para servir, o que quiser ser maior tem que servir. Glória a Deus. Em 2017 eu ouvi umas ministrações e falava, se prepara para você ser resposta de oração. Eu via pela internet, um dia eu também posso. E aí quando chegou em 2020, 2021, eu comecei a ouvir palavras assim, Roger, eu estava orando por um socorro e você chegou. Se prepara, amado, para ser resposta de oração, porque quando Deus curar você, Ele está curando, você vai responder, vai ser resposta de orações para muitas pessoas, porque o propósito é você curar, as suas folhas serão remédio. A começar pelo seu testemunho de vida. Depois você abrir a sua boca e falar daquele que te curou. Porque quando eu estou pregando essa palavra, não fala do Roger, mas fala, eu sou apenas um mensageiro, mas fala daquele que me enviou. O rio me enviou, está aqui, o rio fluiu em mim. Ele me curou, Ele me tratou. E se hoje eu estou frutificando, porque é para Ele, é para que eu estou alicerçado nele, as minhas raízes estão nele. Não tem tempo de dizer, as minhas raízes estão nele. Oh, Deus está falando no seu coração, amado? Você quer ouvir mais? Esse rio, ele cura a infertilidade. Se prepara quando você se aprofundar nesse rio.
a você avançar, a você prosperar, a você ser tão fértil que você vai falar assim, como pode? E ele vai falar muito do rio, não de você. Quando você começar a crescer, lembre-se disso, é o rio na sua vida, o rio chamado Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Como pode? Eu cresci esse negócio, foi o Senhor, foi o Espírito Santo trabalhando, foi o Espírito Santo que fez você lembrar naquele processo seletivo que você vai passar, foi o Espírito Santo, foi o rio, porque é para a glória dele. Se prepara para frutificar. Quando você começar a frutificar, pessoas vão se alimentar. Mas como assim? Eu só tenho que só servir, eu só tenho que só doar. Sim, amado, esse é o processo. Vão te honrar, mas sirva, se doa. Quando você entrar em algum espaço, não espera o que pode me oferecer, mas fala o que você pode oferecer. Nas suas relações, o que você pode entregar. Inclusive, a premissa de um network verdadeiro é você primeiro fazer, doar. E aí vai ter reciprocidade. O rio, ele purifica de toda impureza e de todo pecado. Zacarias 13:1 fala que onde o rio passar vai purificar de todo pecado, de toda impureza. Talvez você esteja aqui falando assim, para mim não tem jeito, não dá. Já errei tanto, falei tanto, mas quando o rio passa, amado, ele purifica do pecado. Ele purifica da impureza. Este é o poder do rio. Nada consegue nada consegue resistir ao seu poder de vida. Nada resiste ao poder de vida do rio. Aleluia, você vai ser remédio. Entrando aqui na terceira parte, partindo para a conclusão. Voltando o texto, acompanhe comigo. No versículo 3, eu entro na terceira parte. Como receber esse rio, Roger? Então, a primeira parte é só receber. Eu te falei os malefícios de querer só receber, porque ele vai te trazer morte. O segundo é o rio, o poder do rio, que ele cura. E o terceiro, como eu posso receber esse rio? No versículo 3, o homem fala, o homem foi para o lado leste, uma linha de medir na mão, ou na sua versão ainda está um cordel. Enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados. Levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. E mais uma vez, levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar. Porque havia aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, vê isto? Alguns teólogos falam que quando repete algo mais de 3 vezes é uma ênfase. E você leu comigo que na teofania aquele homem, seja uma representação de Deus, aquele anjo, pega ele pela mão e leva. 1500 metros para dentro do rio, o anjo que leva. E tem mais 500. O anjo vai medir. O ser celestial mede. Mas o profeta não vai e não pega na mão do profeta. E aí, já que não pega, não vai, o que fala? Então vamos voltar para a margem. Você não vai? Voltar para a margem. E eu comecei a analisar isso. O interessante da Bíblia, a maravilha é que não esconde os pecados dos homens de Deus, ou as suas falhas. E mostra que não há realmente nenhum perfeito, apenas Jesus. Até as águas nos lombos, o anjo levou. Deus levou. Dali para frente, se aprofundar, era uma escolha do profeta. Ele não levou, ele mediu, mas é uma escolha do profeta. Nadar era o profeta, Robson. Hoje não pegou mais na mão. Deus vai te levar até um ponto, mas Ele é amoroso, Ele quer ser honrado. Não espere Deus fazer tudo por você. Quando você levantar a mão de arrependimento, o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Ele te trouxe até aqui, mas o reconhecer como o único Senhor e Salvador é uma atitude sua. Você que assim já fez, está perseverando. Desviar do pecado é uma atitude sua. Ele vai te mostrando, não vai para esse caminho, isso vai trazer morte para você. Não vai para esse caminho, mas é sua. Se aprofundar em Deus é uma decisão minha e sua.
E aí o que ele fala? Olha que interessante, porque quando eu estou andando no mar ou no rio, eu estou pisando e ainda tenho um controle. E quando começa a nadar, eu não tenho mais controle. Aí é com Deus. E nos nossos dias, nós queremos muito controle. Eu não quero abrir mão de tudo e falar, entregar minha vida para Deus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu falo isso, mas como um dia eu falei no GC, no domingo eu sou um herói, na segunda-feira eu sou um covarde. Eu corro para viver, como o pastor fala, tudo que eu ministrei e a prova está ali. E muitas vezes fala, cadê o Roger do domingo? O Roger do domingo tem que ser o mesmo na segunda, nem sempre é assim. A luta é diária. É uma escolha. E aí o anjo vai levar assim, você não vai? Então vamos voltar para a margem. E aí começa a analisar, olha o que esse rio faz. Se aprofundar no Senhor é uma decisão minha e sua. E olha, na minha versão a NVI fala, lá no capítulo 5, lá no finalzinho. E era um rio que não podia atravessar andando. Então, quando eu estou andando, eu ainda tenho um controle. Além do que também, quando eu estou andando, ainda estou ainda com meus pés na terra. O Mar Morto, ele era cercado somente de terra. Ele não tinha água. Só olhando as coisas da terra. O profeta que está andando só na terra, com sua segurança. Mas ele ainda tem controle, ele vê tudo. Ainda aparece dele ainda. Quando eu estou mergulhado, já não aparece do Roger. É só o mar. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui nesta casa, amado. Churiando, aleluia. Descer nas águas profundas é uma decisão minha e sua. E eu temendo sofrer, temendo abrir mão da segurança ou da instabilidade, eu vou entregar para Deus isso. Como? Ele olha assim, eu vou lá nas águas, vou mergulhar, como é que eu posso? De repente eu posso morrer. Mas o rio não era qualquer rio, era o rio de Deus. Não era qualquer rio, é o rio de Deus. Eu posso ter vivido experiência com Deus e hoje temer e era águas profundas. Eu posso ter andado em vale de ossos secos, profetizado e visto vida, mas nos dias de hoje eu tenho medo de águas mais profundas. Eu prefiro ficar no tornozelo ou no meu lombo aqui, porque eu ainda tenho controle. Agora, me cobrir não dá. Precisa atravessar nado. Talvez na visão o profeta não sabia nadar. Ou talvez ele queria atravessar somente andando, porque ele fala, não consigo atravessar andando. E quando Deus me chama para um relacionamento, amado, de intimidade, de águas profundas, eu vou fugir igual o profeta, essa é a verdade, eu não quero. Porque me dói renunciar à minha carne e minha vontade, me dói sumir do Roger, me dói não ter o controle. Você esperar uma provisão, esperar uma resposta de Deus. Seja na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, seja no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, você esperar de uma provisão e depender de Deus. Quando eu estou muito com meus pés na terra, olhando somente terra, eu começo a me comparar e ver o padrão da terra. Mas, aleluia, glória a Deus, mas não é qualquer rio, é o rio de Deus. É o rio de Deus, esse rio cura, esse rio liberta, esse rio transforma. E que Deus está me convidando, a mim e a você nesta noite, mergulha de braçada nesse rio. E se eu me afogar, é o rio de Deus, porque tem vida. Abra mão do controle, vai às águas profundas, não queira atravessar andando. Não queira atravessar andando, porque andando é um padrão do mundo. Queira depender de Deus. Porque muitas das vezes eu e você já tentamos muito com as nossas formações, com os nossos jeitos, é terapia, é reunião. Eu faço um negócio, não avança, porque é do seu jeito, porque você ainda quer estar no controle. Mas entrega para o rio de Deus que está neste local passando, e Ele vai curar nesta noite. Essa palavra já está te curando, já está transformando. E quando eu vi essa palavra, amada, minha alma, eu estava ansioso por hoje. De verdade, eu saí de casa morto com dor no estômago, de tão ansioso para ministrar, e também por tamanho peso que é esta palavra. Porque eu sei que Deus vai curar nesta noite. Eu sei que Deus já está curando. Oh, aleluia. Eu não quero ir para o rio de Deus, eu não quero, a verdade é essa. Eu não quero me aprofundar, porque dá medo, eu não conheço. Oh,
Jesus. Em 2014 eu me afoguei, amado. Eu fui resgatado pelo corpo de bombeiro. Fui um pouco, tentar voltar e cair na correnteza. Você não tem um controle, é desesperador. Eu me lembro que eu gritei para poder viver. Eu gritei para poder viver e pedi, Senhor, misericórdia. Estendia para a praia e veio um surfista e mais o guarda-mar e me salvou. Mas as águas profundas te assustam. Estar no controle de Deus te assusta. Porque você pensa, como vai ser? Mas se eu não orar, se eu não meter a mão, como vai ser? E se eu não fizer, como vai ser? E aí Deus leva o profeta e volta a falar, filho, olha isso aqui. O rio está curando, ó, curando. Porque onde a visão é uma região desértica, não tem vida lá, amado. É seco, é um deserto. E começa a vida. E o legal é o seguinte, que primeiro brotava, depois fluía, depois brotou ali, foi crescendo, depois o rio fica tão profundo que gera vida. Esse é o começo, amado, começa devagar, e você confia mais um pouco, e depende mais um pouco, e Deus vai te levando, oh, aleluia, até as águas profundas, e nessa noite Deus te trouxe aqui, amado, com um propósito. Filho, filha, dependa de mim, não siga o fluxo desse mundo, porque esse mundo não te traz realização. O senso do seu propósito de vida está em você me conhecer. Quando você me conhece, você conhece você. Eu tenho aprendido isso, quando eu conheço Deus, eu conheço mais do Roger. Oh, aleluia. Eu indico, amado, sim, devemos fazer terapia, bom, os profissionais de saúde estão aí, mas tem muita coisa que você só... O ponto final só é conhecendo Deus. Como Agostinho fala, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Tem coisa que vai ser somente com Deus, nas águas profundas, somente com Deus, porque Ele tem cura. Ele tem cura, e essa cura está de livre acesso a mim, a você, e é uma decisão minha e sua, mergulhar no Senhor, e às vezes eu preciso mergulhar e não andar. É como se estivesse aqui e vai desaparecendo. Eu preciso nadar e não querer andar. Ainda que venha me doer, é novo, é o desconhecido. A gente teme o desconhecido, a nossa ansiedade, o medo do futuro, porque a gente tem medo do desconhecido. Então a gente prefere estar numa zona de segurança, de conforto, de controle. Oh, aleluia! Deus está falando ao seu coração, amado. Ou somente aqui. Deus está te pegando aí, amado. Como o nosso pastor ministrou de manhã, a gente tem que sair de uma igreja, quando fala assim, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que sair de uma ministração, eu falo assim, uau, que culto, que coisa. Recebi muita bênção, não, eu tenho que mudar. Porque quando eu mudo, amado, gera vida. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Você não quer nadar, então volta, profeta. Vem para cá. É atravessar nada, você não vai nadar, então volta. Eu vim até aqui, eu te trouxe até aqui agora, daqui para frente é decisão sua. Se consagrar é decisão sua. Desviar do pecado é decisão sua. Aleluia. Abrir mão das rodas de escarnecedores, como o Salmo 1 fala, aquele que não anda na roda de escarnecedores, confia no Senhor, vai florescer. Diz lá, Salmo 1:3, vai florescer, as suas folhas não murcharão. É depender de mim. Desviar é depender, orar é depender de mim. Se aprofundar no Senhor, lendo a Bíblia, oração, dependência do Senhor, é com você. Ou você confia ou não confia, eu não vou te obrigar a nada. Aleluia. Deus quer me curar do pensamento narcisista de só receber. Porque quando eu encontrar esse rio, eu vou ter a verdadeira felicidade. Eu tenho sido tratado por esse rio, amado. Vocês têm acompanhado faz um ano. Quanto que eu fugi do que Deus tinha para a minha vida. Em agosto do ano passado eu ministrei a palavra aqui, o bilhete para Tarsis. O quanto que eu quis fugir do que Deus tinha para a minha vida. Porque eu só olhava o sofrimento, perseguição. E realmente quando você sente o chamado de Deus para a sua vida, você enfrenta demônios maiores. Mas Deus está contigo, o rio está contigo. Temendo viver uma vida de desafio, eu acabo tendo maiores desafios, maiores dificuldades.
Não vou por isso aí não, mas tem um rio de Deus com você. Se aprofunda no ministério que Deus colocou para a sua vida, no que Deus entregou para você. Se aprofunda, não tema, não tema. Não é fácil entrar no rio de Deus, não é fácil, mas o rio é de Deus. Aleluia, Ele está comigo, Ele está contigo. Se Ele te chama às águas profundas, Ele pega nas suas mãos. Hoje, mas se eu afogar, Ele pegou na mão de Pedro e falou: venha. Aleluia, glórias a Deus. Você está recebendo essa palavra? Deus está falando no seu coração. Senhor, obrigado. Meu Deus, o tempo está voando. Você ainda tem 10 minutos para ouvir Deus falar? Tem? Jesus. E aí Jesus fala: se você crê em mim, vai fluir do seu interior um rio de água viva. E lá no Apocalipse 22, ele finalizando o livro, ele fala a mesma coisa desse rio. O que Ezequiel não viu do outro lado do rio, João viu na ilha de Patmos e escreveu: novos céus e nova terra. Aleluia. Lá não haverá choro nem sofrimento. Esse é o rio de Deus, amado. E aí você vê como que a igreja cresceu e chegou até os nossos dias. Quando você lê o livro dos mártires, você vê o conto da história da igreja, onde fazia tocha humana e as pessoas não negavam a fé. Falavam: o que é isso? Como pode? Perseguição sendo comida pelas bestas feras, pelo leão, outros bichos. E aí mesmo assim tinha um prazer. E aí quem está de fora não percebe, não se banhou no rio ainda, fala: como essa pessoa vai para a igreja esse dia de semana, que aí também domingo, quem está na igreja, que negócio é esse? Como, que loucura, porque ele não sabe o que está produzindo aqui o rio de Deus. Mais do que ocitocina, ele produziu vida. Eu era morto e agora ele me reviveu. É mais do que o êxtase de uma ocitocina dentro de mim, amado. É o rio de Deus. Quem está de fora do rio não consegue compreender como pode. Ela passando essa dificuldade, ele passando essa dificuldade, e mesmo assim ainda está indo para a casa de Deus. É porque o rio está fluindo, está fluindo. E o rio está curando, está curando, está curando, está curando. Se coloca de pé, por gentileza, mas se coloca com fé, amado, com fé. Honre o Senhor, essa palavra que Ele trouxe aos nossos corações. Se liga ao trono de graça, de verdade. Feche os seus olhos, por gentileza. A minha alma está, eu estou aqui gritando, meu espírito aqui, amado, de tamanha sede de Deus. E se você estiver com sede, o Senhor vai saciar essa sede nesta noite. O rio de Deus vai passar e vai curar. Aquele que tem sede, vem, beba desta água, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Deus tremendo, maravilhoso. Porque só querer receber, só olhar para a minha morte. Eu preciso acessar o rio, porque o rio cura, o rio liberta, o rio transforma. É depender do Senhor. Como vai ser? Dependa do Senhor. Como vai ser essas águas? Eu não consigo mais nadar, eu não consigo mais andar. Vai nadar, mas se eu me afogar, o Senhor vai te pegar nas mãos. Mas esse rio é de Deus, é diferente dos outros rios, é diferente dos outros locais, porque esse rio, ele gera vida. E Deus é tão tremendo, amado. Ele tem vida para nós. Estávamos mortos e perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Ele veio nos trazer vida, e vida em abundância. Interessante, o que Deus faz é exagerado. Ele tira assim, ó, Ele vai do mínimo, da morte para a vida. Ele traz da sequidão para pessoas se alimentarem. Pescadores vão viver à beira daqueles rios. Famílias vão desenvolver na beira daquele. Ele pega alguém da cadeia, da prisão, e daquele exato momento ele já leva para ser governador. De uma pesca que não tinha nada, ele vai enviar tanto peixe que os barcos vão a pique, vão querer se afundar. Uma hora a gente está vivendo extrema escassez, na outra a gente está vivendo extrema abundância. Porque isso é Deus, tudo que Ele faz é grande, é grande, é grande. Nada é pequeno ao nosso Deus, porque foi Ele que te criou, que te formou e que te gerou. E que me formou e me gerou. E Ele diz: é o seu pensamento que eu tenho a respeito de vós, não é pensamento de morte, mas de vida e de paz. Meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são melhores que os teus, são maiores e melhores. Esse é o Senhor, e o Senhor te convidou nessa noite a você depender deste rio, nadar de braçada neste rio e falar: Deus, vai doer, Deus, eu não quero, mas eu vou descer a esse rio, eu vou me aprofundar neste rio, Senhor, ainda que
Deus falou com você, qual é a sua reação? E talvez você fale assim, eu estava morto, Roger, mas o rio pode estar lá, o mar está na região mais baixa dessa vida, do planeta Terra, mas até lá chegou vida. Eu não sei qual a região baixa que você está, qual é a profundeza que você está, qual é o fundo do seu poço, mas o rio, aleluia, ele te alcançou nesta noite. Ele te alcançou e ele está à porta e está batendo. Ele está te pegando. Se permita ser abraçado por este rio, ser envolvido por este rio, onde você já não tem mais da terra e tem somente do rio, somente do rio, somente do rio. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, meu Deus, queremos pedir, Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar.
Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Deus. Tu és o rio. Tu és o rio de águas vivas. Tu és o rio de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. É o rio de águas vivas. Tu és o rio. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo, em tudo eu te confio. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me, e minha fé será mais firme por tua presença. Ao teu nome, Senhor, eu clamarei, oh Senhor. Ao teu nome, Senhor. Guia-me, Senhor, guia-me para que em tudo, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, onde quer que chames, leva-me. E minha fé será mais firme, Senhor. Todo mundo.
Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu, onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Som. Mais fundo e mais firme. Mais fundo e mais firme. Quando o Senhor leva a gente mais fundo, mais firme estamos. Lembra da ocitocina? Quanto mais você faz, mais você se alegra. Quanto mais você faz no Senhor, mais fundo e mais firme. Mais dependente dEle, mais dEle, menos da terra. Mais dEle, menos da terra. Menos da terra, mais dEle, menos da terra. É só o Senhor, papai. Você pode declarar isso nesta noite. Aproveitar essa oportunidade desses minutos que nos resta. Rasga o seu coração. O rio está passando. Não queira ficar à margem, à distância deste rio, mas se permita ser tocado, fluído por este rio, limpado. Oh, aleluia. Se você sentir de orar para alguém e começar a servir, faça. Se você sentir de tocar em alguém e orar, faça. Se Deus está te comandando liberar uma palavra, faça. Comece a servir, a fluir esse Espírito. Comece, aleluia. Ore em línguas, edifica a sua vida. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Você tem mais 3 minutos para fazer isso, amado. Depois a gente vai fazer um apelo, depois a gente vai concluir. Mas se permita, aproveita isso. Você teve 164 horas na semana. Não desperdice essas 2 horas aqui. Essa 1 hora que Deus está falando com você. Porque o rio tem poder de acalmar a ansiedade que você está preocupado. O rio chega e passa. É noite de cessar essa sequidão. Essa amargura de alma vai cessar. Só o Senhor sabe o que você está passando. Quantos filtros você usa para maquiar. Mas nessa noite o Espírito de Deus não vai precisar mais de filtro. Porque você vai resplandecer a glória de Deus, a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Se aprofunda. Santo. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Ao teu nome clamarei, E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu.
quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu de olhos fechados ainda, nesse clima de adoração, tá nem vontade de parar, amado. Deus está te pegando aí. Deus está te pegando aí, amado. Ele me pegou aqui, amado. Eu não quero ir no rio, eu não quero mergulhar, mas o melhor lugar é lá. O melhor lugar é nas águas profundas. Porque lá eu sinto essa paz, essa alegria. Não é somente no culto à noite, mas é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É na minha casa, no meu trabalho. É alegria porque quando eu estou no rio, mergulhado, o Senhor tem tudo de mim. Quando está até o lombo, Ele só tem metade de mim. Oh, Senhor. Quero fazer um convite nessa noite. Talvez você está neste ambiente e você se distanciou do rio, distanciou de Jesus. Ou você nunca confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Você vem de uma vida de morte, de sequidão e fertilidade em tudo na sua vida. E nesta noite você ouviu essa palavra, você sentiu que Deus falou com você. Talvez já movimentou alguém para falar com você, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo te trouxe até aqui. O rio te trouxe até aqui. Você experimentou um pouco dessas águas. E Ele tem muito mais para você. Ele tem águas profundas. Ele quer saciar essa sequidão da sua vida. Porque a Bíblia vai dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede. Aleluia. Vinde beber dessas águas. E se você está aqui neste local, nunca assim o confessou como o único e suficiente Salvador. E Jesus que vai falar: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o convite que eu te faço é poder ter esse rio dentro de você. Você que nunca aceitou Jesus e quer fazer isso, erga suas mãos, que nós iremos orar pela sua vida. Ou você que estava distante de Deus, se afastou desse rio, mas nessa noite você quer voltar, quer ter vida novamente e quer depender dele, quer ser alimentado por este rio, quer voltar a florescer, quer produzir vida, e você entende que você precisa deste rio. Erga suas mãos, que eu gostaria de conhecer você, que nunca aceitou Jesus, nunca o confessou, mas nesta noite assim quer fazer, quer dar um passo de fé. Temos uma irmã aqui, meu Deus, aplauda ao Senhor. Tu és a fonte, Tu és a fonte. Feche seus olhos, Ele, aplauda ao Senhor. Tu és a fonte. Há mais alguém, amado? Erga suas mãos, eu vou estar orando pela sua vida. O rio de Deus está passando, e não é somente essa prova, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Há mais alguém no nosso meio que estava distante, gostaria de se reconciliar com o Senhor. Tu és a fonte. Ou pela primeira vez quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador.
alguém, amado, erga suas mãos bem alto que eu quero conhecer a sua vida. Oh, nosso irmão aqui também, amado. Vou só orando, amém. A irmã, glória a Deus. Tu és a fonte. Glória a Deus, a oportunidade está aberta, amado. Jesus. Aplauda o Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és o rio. Tu és o rio. Tu és o rio. Porque esse é o propósito do rio. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Ah, Jesus, obrigado. Esse é o Evangelho, o rio faz isso. Ele nos convence, o rio faz isso. Estamos aqui por isso. Um dia o rio te pegou, me pegou. E hoje pegou nossa irmã Roberta, nossa irmã Juliana. E elas tiveram uma prova e agora vão mergulhar mais e mais. A festa nos céus e também é uma festa que você pode aplaudir o Senhor. Dá glória bem alto, bem forte. Glória a Deus pela vida da Juliana, pela vida da irmã Roberta. Porque elas estavam mortas e agora está tendo vida. Tu és o rio, Senhor. É um novo tempo. Tu és o rio. Oh, aleluia. É um Tu és novo o tempo, rio. novo tempo, novo tempo. Tu és a fonte. Oh, Jesus. Oh, Deus. Um novo tempo. As irmãs estão aqui na frente. Você puder se aproximar um pouco mais aqui. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu te aceito como único e suficiente Salvador Aleluia. da minha vida. Senhor Glória a Jesus, Deus. me cura de toda a sequidão. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Sabe o que acontece? Em Apocalipse 22 diz que o rio da vida, ele passa e floresce, frutifica. E hoje vocês têm um nome no livro da vida. Há uma festa nos céus, a vida para vocês. Estávamos mortos, mas hoje é um novo tempo. 29 de maio de 22, hoje vocês começam a viver. A viver. Eu declaro um novo tempo sobre a vida de vocês. Um tempo de florescimento, um tempo de frutificação. Toda a sequidão foi embora no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a sequidão foi embora. Vocês vão florescer, vão se alimentar de vocês, serão remédio para muitos. No nome de Jesus, como boca de Deus, como profeta, eu declaro um novo tempo sobre a vida de vocês, no nome de Cristo Jesus. Pai, toma as tuas filhas em tuas mãos. Sei que é uma festa nos céus como há aqui em Lagoinha Santana. Tome tuas filhas em tuas mãos, porque a tua palavra diz que é uma festa nos céus quando o pecador se arrepende. E aqui as tuas filhas, a Juliana e a Roberta, o Senhor tinha escrito esse dia e o Senhor preparou esse encontro com elas. Mas eu te louvo, Deus, porque a partir de hoje elas começam a viver
a ter vida. Guarde-as, proteja, livre de todo mal, ajuda nessa caminhada, e que cada dia mais elas possam ter não somente essa prova deste rio, mas elas possam mergulhar mais e mais, e o Senhor possa adentrar essas águas que não consegue conter, Senhor, possa entrar no seu coração, vida, família, o seu lar, aleluia, relacionamento, os seus filhos, no nome do Senhor Jesus, sonhos, projetos, no nome de Jesus Cristo. E que seja um grande testemunho. Toma tuas filhas em tuas mãos, as ajuda, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim te oramos, te louvamos, Deus, por esta noite, porque este é o propósito do Evangelho, é trazer vida, 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 Senhor. E aqui o Senhor trouxe vida para as tuas filhas, te louvamos por isso, Pai. As ajuda-nos, repreende todo levante de Satanás contra a vida delas, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que a partir de hoje elas possam, quando retornarem para a sua casa, para o seu lar, quem olhar para ela possa ver vida, não mais um olhar triste, um olhar abatido, mas possa ver vida, vida, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro a vida, receba o Espírito Santo de Deus, receba no nome de Jesus Cristo, receba em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente, o seu coração, no nome de Jesus Cristo, e a partir de hoje conte com o Senhor nos seus sonhos e projetos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor amado. Glória a Deus, meu Deus, que coisa linda, que noite maravilhosa, gloriosa. Já estou ficando sem graça aqui de pedir desculpa aqui de passar do horário, hein? Mas vocês estão voltando, né? Então está sendo bom, né? Eu tento, amado, eu corri demais, eu tinha muita coisa para falar, perdoa o pastor Roger. Mas foi necessário, o rio passou, nos fluiu, nos envolveu. E que coisa linda, ver a Ju e a Roberta aqui, aceitando Jesus. É vida, vida. Amado, Deus tocou em você, desce as águas profundas. Segunda-feira, se dedique mais à oração, a ler a Bíblia, a depender do Senhor. Não tema as águas profundas, porque você já viu o que o rio pode fazer. Ele quer fazer mais e mais na tua vida, amado, mais e mais. Não é fácil, eu temo ir para as águas profundas, só estou aqui porque Ele me arrastou, me levou, mas eu não queria também não. Eu não queria. Mas eu tenho experimentado. Há um galardão no céu. Porque quando eu desci nessas águas profundas, a gente ganhou agora a Juliana, ganhamos a Roberta para Cristo. A gente se torna remédio, a gente se torna fruto, frutifica. Você é usado por Deus para orar para alguém, ser liberado, uma palavra para alguém. Quem está de fora não consegue compreender. Mas aí você começa a produzir isso, vida, você passa a ser vida, porque você carrega a vida, porque o rio te envolveu, te tomou. Então não tema este rio, não tema. Preciso finalizar, meu Deus. Obrigado, igreja, obrigado, Lagoinha Santana. Obrigado, Espírito Santo. Feche seus olhos, amado. Obrigado, Senhor, por esta noite gloriosa. Eu te pedi uma confirmação de vidas para o Senhor, mediante da ausência de estar com a família, com os filhos, e diante da ausência de um lazer. Eu saí de casa, orei juntamente com a minha família, eu pedi, Senhor, permita que eu veja vidas para o Senhor. Eu sou só um mensageiro e a mensagem que fez isso. Eu sou só um vaso de barro, minha justiça é trapa de imundícia, mas o Senhor glorificou o teu nome nesta noite. Obrigado por ser esse vaso, ainda que frágil de barro, mas temos o privilégio de carregar um tesouro que é as Sagradas Escrituras, que é a palavra, e a palavra é vida, e ela transforma. Então obrigado, Deus, porque nessa noite meus olhos contemplou 2 vidas para o Senhor. Esse é o fruto das águas profundas, da qual eu não queria ir, Senhor, da qual eu não queria ir, não queria mergulhar, mas vale a pena. O Senhor tem nos dado prova disso, e cada um nessa noite experimentou um pouco, e vale a pena estar nas águas profundas, vale a pena se distanciar da terra, sair da terra e permitir ser envolvido pelas águas profundas. Guarde teus filhos, Senhor. Guarde teu filho. Obrigado por o Senhor visitou a Lagoinha Santana. Obrigado por essa noite de mover, de avivamento, de renovação. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui. Saímos de posse de bênção e de vitória nesta noite, alegres e felizes, porque recebemos vida, Senhor. Vida nos alcançou. Obrigado, Pai, porque foi noite de vida, noite de restauração, noite de transformação. Pessoas foram ressuscitadas espiritualmente.
O Senhor trouxe vida para lares, para a família, para relacionamento, para os negócios. O Senhor trouxe vida. Vida para a nossa vida. O Senhor estipou toda a morte. Oh, te louvo por isso, Jesus, porque o Senhor mesmo, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, gloriosa. Obrigado por ser tão falho, errante, pecador, mesmo assim o Senhor usar a nossa vida. Obrigado por cada voluntário dessa igreja, obrigado por esse louvor abençoado, por cada servo que chegou aqui 4 horas para estar aqui servindo ao Senhor. Obrigado pelos teus servos, tu tem levantado eles às águas profundas, pelos voluntários que têm dedicado nessa obra, pela vida do nosso pastor. Obrigado por esses irmãos que vieram até aqui, pelo que o Senhor fez aqui, Senhor. Só estamos aqui porque o Senhor já estava aqui primeiro. Obrigado, guarde a semana, abençoe os meus irmãos, a semana gloriosa e abençoada, no nome de Jesus. Erga suas mãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quem assim crê e recebe, diz amém, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, dá um sorriso, se possível, abraça o irmão do seu lado aí, fala, foi bom cultuar com você, glória a Deus, dá um abraço no irmão, vou começar aqui, abraça.